Vamos mergulhar num debate econômico que está dando o que falar no Brasil. De um lado, tem uma proposta para tentar aliviar a dívida de milhões de famílias. Do outro, uma crítica bem forte que diz que essa solução pode acabar virando um problema ainda maior. A gente vai entender tudo isso com base na análise do canal Ancapsu. E para começar a entender o tamanho da questão, olha só esse número: 29%. É isso mesmo. Pensa comigo, quase um terço. Um terço de toda a renda das famílias brasileiras já tem um destino certo antes mesmo de cair na conta: o pagamento de dívidas. É um número bem pesado, né? E é daí que parte toda a discussão. Bom, para a gente desenrolar essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o tamanho do problema da dívida. Depois, a gente vê como funciona esse programa, o Desenrola. Aí, vamos para uma parte crucial, que é o argumento do risco moral. E, por fim, a gente busca a verdadeira raiz do problema segundo a análise. Então vamos lá. Primeiro ponto: qual é, de fato, a dimensão desse problema que o governo quer atacar? A gente está falando de um endividamento em massa. E o material original destaca uma coisa importante. O problema não é só o valor que as pessoas devem, mas o tipo da dívida. A maior parte está concentrada naquelas que têm os juros mais altos que existem, sabe? Cartão de crédito, cheque especial, e aí vira aquela famosa bola de neve que cresce muito mais rápido do que a capacidade das pessoas de pagar. É uma verdadeira armadilha. E é para esse cenário que o governo apresenta uma solução: o programa Desenrola. Vamos dar uma olhada em como ele deveria funcionar e por que a volta dele está gerando tanta polêmica. A ideia do Desenrola é, em tese, bem simples e funciona em etapas. O governo entra com incentivo, os bancos oferecem condições melhores para quitar dívidas antigas e o resultado esperado é que as pessoas tenham mais dinheiro sobrando no fim do mês. Com mais dinheiro no bolso, a esperança é que elas voltem a consumir e, assim, ajudem a aquecer a economia toda. Mas é aí que surge a primeira grande crítica que a fonte apresenta. A versão anterior do programa, de 2023, parece não ter funcionado como esperado no longo prazo. A análise aponta que sim, as pessoas até limparam o nome e pagaram dívidas antigas. O problema? Logo em seguida, elas já estavam fazendo novas dívidas. Quer dizer, foi um alívio temporário, que não atacou a raiz do problema. E a análise do material vai até um pouco além, sugerindo que existe uma motivação política por trás disso. O argumento levantado é que o relançamento do Desenrola, bem agora, teria a ver com o calendário eleitoral, como uma maneira de criar um sentimento de melhora na economia e, claro, aumentar a popularidade do governo. E essa discussão sobre a possível motivação política nos leva direto para o coração da crítica econômica feita pela fonte, a ideia do chamado risco moral. Para a gente continuar, é fundamental entender o que é esse tal de risco moral. Basicamente é o seguinte: se uma pessoa ou uma empresa sabe que, lá na frente, alguém vai salvá-la das consequências de uma decisão ruim, ela tende a tomar mais riscos hoje. Afinal, o prejuízo não vai ser todo dela. E olha como isso se aplica perfeitamente ao caso do Desenrola. O argumento da fonte é que, ao repetir o programa, o governo passa uma mensagem perigosa. As pessoas podem começar a pensar exatamente assim: para que eu vou me esforçar para pagar minha dívida em dia se eu posso simplesmente esperar o próximo Desenrola e conseguir um descontão? A fonte, então, traça um paralelo com algo que já acontece no Brasil há tempos: os programas Refis, de renegociação de impostos para empresas. O argumento é que o efeito colateral é o mesmo. Tanto as pessoas quanto as empresas podem se acostumar a não pagar em dia, ficando na expectativa de um futuro perdão, de uma anistia. Vira um mau hábito. Ok, então, se o perdão de dívidas não é a resposta, segundo essa análise, qual seria? Agora, vamos ver qual é a explicação alternativa que o material apresenta para o verdadeiro problema. Antes de chegar na sua causa raiz, a análise discute rapidinho outra solução que muita gente defende: colocar um teto, um limite, para os juros do cartão de crédito. Mas a fonte argumenta que essa medida, que é um controle de preços, tem uma consequência quase inevitável: a falta do produto. Pensa bem, o crédito é um produto e o preço dele são os juros. Se o governo força o preço para baixo, quem vende, no caso os bancos, simplesmente vai oferecer menos. O resultado prático é que o crédito some do mercado. E para deixar isso bem claro, a fonte usa um exemplo clássico, que é o controle de aluguéis. A lógica é idêntica. Quando o governo congela o valor do aluguel, muitos donos de imóveis desistem de alugar. A oferta de apartamentos diminui e isso pode, ironicamente, até fazer os preços subirem no mercado informal.
O resultado é o mesmo, o produto fica mais escasso. E aí, finalmente, a análise chega ao seu ponto central. O verdadeiro problema não seria a falta de programas de perdão, mas sim as próprias políticas do governo. A carga de impostos muito alta tira dinheiro do bolso das pessoas. Ao mesmo tempo, os gastos públicos elevados forçam o governo a manter os juros básicos da economia lá em cima. Essa combinação espreme o orçamento das famílias e, no fim das contas, as empurra para as dívidas. E no final, a análise deixa a gente com uma pergunta bem provocadora para pensar. Ao tentar dar um alívio imediato para quem está endividado, será que o governo não está, sem querer, alimentando justamente o ciclo de dívidas do qual as pessoas não conseguem sair? Fica aí a reflexão. Quando é que a solução acaba se tornando parte do problema?